Tá um íconezinho, ver uma gravação aí na sua tela, mas é porque vai justamente acontecer a gravação dessa sessão aqui, tá? Vou explicar para vocês como funciona esse nosso momento aqui hoje. Tá? Esse momento é justamente para que vocês me conheçam, né, como mentora, conheçam mais sobre o conteúdo, justamente que eu vou abordar aqui hoje com vocês, e principalmente, apliquem nos seus negócios. Eu sempre falo que não adianta você ter um grande conhecimento se você não aplicar na prática, no dia a dia, esse conhecimento dentro do seu negócio. Por isso, tudo que eu vou passar aqui para vocês hoje em relação à rede social, em relação ao Instagram, é importante que vocês coloquem em prática o quanto antes. Tem papel, caneta na mão agora, para já fazer as suas anotações e para começar a colocar em prática, finalizando aqui a nossa sessão, tá? Então, se vocês quiserem se apresentar, eu vi que tem aí Libiana. Não lembro se você já participou de alguma sessão aqui, Libiana. Comenta para mim aqui no chat se você já participou ou é a primeira vez que você está aqui participando de uma sessão. Coloca aqui para mim. Pode colocar no chat, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente em relação ao Instagram. Nós, como profissionais, muitas vezes focamos no serviço. Nós focamos em atender muito bem a nossa cliente, em vender o nosso produto, em vender o nosso serviço, mas nós esquecemos que para conseguir vender esse produto, para conseguir vender esse serviço, nós precisamos de ferramentas. Antigamente, era diferente a forma com a qual a cliente vinha para o nosso negócio. Quando a cliente vinha para o nosso espaço, era porque era através de uma indicação, se usava outdoor, se usava mais a influência da rádio, a influência da televisão, né? O próprio boca a boca, as pessoas falando. E hoje é muito diferente. A forma com a qual a nossa cliente vem para o nosso espaço, hoje é completamente diferente da forma com a qual ela vinha antes, né? Há tempos atrás. Normalmente eu costumo dizer aí há uns 5, 6 anos aproximadamente, tá? Então, por que eu estou trazendo esse ponto aqui para você? Porque se você não olhar para isso, você não vai conseguir entender a importância de utilizar o Instagram dentro do seu salão de beleza. A importância de você estar presente nas redes sociais. Por quê? Porque é através dela que a gente fala sobre o nosso produto, é através dela que a gente fala sobre o nosso serviço, é através dela que a cliente vai nos encontrar. Eu costumo dizer que a rede social é como a fachada do nosso espaço. Se você tem um salão de beleza, se você tem um negócio e a sua fachada é bonita, é limpa, é organizada, a cliente consegue visualizar o que você vende, você tem uma placa bonita na frente, é convidativa para a pessoa entrar, o que vai acontecer? Essa pessoa vai acabar entrando e a chance de você vender algo para ela é muito grande. Assim como acontece na rede social. Se nós não tivermos uma boa fachada, se a cliente não tiver uma primeira boa impressão sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, sobre o nosso negócio, o que acontece? Ela acaba indo embora. É como se a gente tivesse com as portas fechadas para essa cliente. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar para a rede social é a porta de entrada. Como a cliente está nos encontrando. E daí, o que vocês precisam observar aqui? Isso é muito importante que vocês anotem, tá? É fundamental. Alguns pontos essenciais que precisam estar coerentes na apresentação do Instagram de vocês para que a cliente, de fato, sinta interesse em entrar e ficar. Pensa que é lá dentro do teu espaço de beleza, tá? Então, a primeira coisa que você precisa ter, uma boa foto. Então, se você é um profissional, por mais que você tenha um espaço, você até pode ter a sua logo, se você tem um espaço com mais pessoas. Agora, se você trabalha sozinho, né? Se você trabalha sozinha dentro do seu negócio, tenha uma foto sua que represente o profissionalismo do seu salão de beleza. Então, se você tem, por exemplo, né, fotos profissionais ou uma foto de maior qualidade, que mostre preferencialmente a parte do seu busto para cima. Ou seja, você centralizar uma foto. E é muito importante que você tome cuidado com a iluminação, para ser uma foto que remeta o que você quer transmitir, que é uma boa aparência, uma boa postura, uma boa comunicação.
Então, isso é fundamental, porque é a primeira impressão que a sua cliente vai ter de você, tá? Segundo ponto, extremamente importante, a bio. O que você precisa ter na bio? Quais são as informações que, se estiverem lá no seu Instagram, elas vão fazer mais sentido para a pessoa que está te assistindo? O que faz sentido para essa pessoa visualizar lá na rede social para entender que você, de fato, é a pessoa que deve executar o serviço naquela cliente? Então, por isso que é muito importante. Deixa eu ver aqui, acho que apagou, voltou. Por isso que é muito importante você ter uma bio compacta, mas que principalmente remeta exatamente o que você precisa transmitir para a sua cliente. É fundamental, porque senão a sua cliente vai entrar e ela vai ficar perdida. Ela vai entrar na sua rede social e ela não vai entender que, de fato, essa rede social ali é para você. Então, por isso, é para ela. Por isso que é tão fundamental ter uma bio clara. Então, vamos lá, alguns exemplos, tá? De bio. Digamos que você faça vários serviços ou você venda produtos. O que você precisa ter na sua bio? Uma frase que remeta exatamente o que você faz em poucas palavras. Por quê? Porque a bio são 150 caracteres. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês que fica mais fácil, tá? Que é o seguinte: você pode começar uma frase da seguinte forma: eu ajudo você a. E daí você coloca o seu serviço, o que você faz. Por exemplo, eu ajudo você a manter um cabelo limpo e saudável todos os dias. Eu ajudo você a ter o loiro dos sonhos. Eu ajudo você a ter um cabelo loiro, bonito e saudável. Eu ajudo você a cuidar do seu couro cabeludo para que você tenha um cabelo saudável. Ou seja, o que você transforma na vida daquela pessoa. Qual a diferença que você faz? Qual a diferença que o seu serviço, qual a diferença que o seu produto faz na vida de outra pessoa? Isso é fundamental ter muito claro lá na sua bio, tá? Eu vou pegar o meu exemplo aqui, o exemplo da minha bio, para mostrar para vocês. Vou ver se eu consigo até compartilhar a tela. Vamos ver se dá certo. Acho que vai dar. Vamos ver se for. Olha lá. Vocês estão verificando a minha tela agora, né? Então, vamos lá. Eu vou aqui na página inicial do Instagram, na minha bio, tá? Eu vou dar o meu exemplo prático, tá? Ó, aqui, com quem eu falo? Salões de beleza. Então, isso tem que ficar muito claro. Eu sempre utilizo na bio a primeira informação, o meu nome. Por quê? Porque quando a pessoa buscar lá no Instagram, vai ficar claro para ela, vai ficar mais fácil para ela encontrar a minha rede social. Por isso que é muito importante que você coloque o seu nome, tá? É fundamental. Daí, se você tem, por exemplo, salão de beleza, você vai colocar o nome do seu salão. Se você tem um outro negócio, você vai colocar o nome do seu negócio. Mas é muito importante que você coloque esse nome. Por quê? Para que a pessoa realmente... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. Acho que agora ficou melhor, né? Confirma se vocês estão conseguindo ver bem. Ó, então, vamos lá. Seja bem-vinda, Bianca. Bianca está aqui novamente, que bom. Então, aqui a gente tem o nome, que é a primeira informação. Lembra que eu falei da foto? Ó, uma foto de busto, mais ou menos para cima, que fique bem visível, que remeta à autoridade. Uma foto que remeta ao que você faz, o que você executa dentro do teu negócio, tá? O nome do teu espaço. Laísa, eu tenho um salão que tem mais pessoas. Coloco o meu nome, eu coloco o nome do salão. Se você tem uma pessoa que representa esse salão, você pode colocar o nome do salão acrescentado no nome dessa pessoa. Por exemplo, vou dar o exemplo da Bianca aqui, que eu sei que a Bianca trabalha com a irmã dela, né, Bianca? Elas são sócias, a Bianca e a Beatriz. Então, ela pode colocar, por exemplo, o nome do salão / Bianca e Beatriz. Se for assim, que a cliente dela encontre ela de uma maneira mais fácil, tá? Então, sempre lembre o seguinte, essa informação que está aqui no Instagram em negrito, ó, essa primeira linha, ela é uma linha que faz com que a pessoa te encontre de uma maneira mais simples lá na busca. Então, por isso que tem que ser bem objetiva, tá? No meu caso aqui, eu coloco meu nome
e gestão para salão de beleza, ou seja, muito específico do meu nicho, tá? E aqui vai a frase, como eu mencionei para vocês, o quanto é importante você deixar muito claro na bio o que você faz, tá? Por exemplo, no meu caso, eu não ensino técnica. Eu não ensino você a fazer mechas, eu não ensino você a fazer colorações, eu ensino você a ganhar dinheiro com o que você já executa. Eu te ensino a organizar o seu financeiro, a saber vender o seu serviço, a ter lucro todos os meses. Então, eu preciso deixar isso muito claro para que a pessoa que entre no meu perfil entenda que aquela solução que eu tenho é de fato para ela, tá? Então, eu vou dar o meu exemplo aqui, ó. A técnica você já tem. Por quê? Porque eu não ensino técnica. Aqui eu te ajudo a destravar o financeiro, as vendas e o lucro do seu salão de beleza. Ou seja, é muito específico. A pessoa que entra no meu perfil, ao ler essa frase, ela tem uma ideia muito clara do que de fato eu faço. Então, isso é importante dentro do salão de beleza de vocês. Clareza. A gente tem que sempre pensar o seguinte, que o óbvio precisa ser dito. É muito importante que o óbvio seja dito. Por isso, é importante que na bio de vocês, a comunicação seja muito clara e muito efetiva, tá? Então, vou dar mais um exemplo aqui, tá? Digamos que o seu salão de beleza é um salão de beleza especializado em mechas. Você pode colocar, eu ajudo você a ter um loiro lindo e saudável. E daí, embaixo disso, você vai colocar as suas especializações. Ou seja, a primeira frase é a frase de impacto, e depois você vai categorizar por coisas que você faz ou coisas que você oferece. Então, por exemplo, você pode colocar mechas, cores, cortes, manicure, ou seja, o que você tiver de fato dentro do seu salão de serviço que você ofereça, tá? Então, esse é o momento de você estruturar, colocar embaixo, passo a passo, aquilo que você oferece dentro do seu salão de beleza. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro ponto, foto atrativa. Segundo, a parte em negrito aqui, essa bio de cima do Instagram, né? Essa primeira informação. Nome e o nicho que você atende. Se é salão de beleza, salão de beleza. Se é o seu nome, o nome do seu espaço, o que ficar mais fácil para a pessoa te encontrar, tá bom? Depois, na sequência, organização do que você faz em uma frase. O que você transforma na vida daquela pessoa. Depois você vai estruturar. Eu faço mechas, faço corte, faço colorações. Você pode colocar, ao invés do serviço, também as suas especializações. Por exemplo, você tem uma mega especialização. Você se formou numa excelente academia na área da beleza, ou fez um curso com uma grande profissional, ou tem uma técnica específica, você pode colocar essa técnica específica ali na bio também, tá? No meu caso, por exemplo, frase de impacto, mostrando o que eu faço. Depois, sessão de mentoria, que aconteceria hoje, certo? Essa que está acontecendo agora. Ou seja, eu quero dar ênfase para a sessão de mentoria que vai acontecer hoje. Coloco o acesso para a pessoa realmente clicar e o link. Esse link aqui é muito importante. Por quê? Porque direciona a pessoa para onde você quer levar. Então, por exemplo, se você tem salão e no seu salão você possui um sistema de agendamento e esse sistema te permite fazer agendamento online, o que você vai fazer? Você vai colocar o link do agendamento online. Se você não tem sistema, mas você atende as pessoas direto pelo WhatsApp, o que você vai fazer? Vai gerar um link de WhatsApp para colocar aqui. Ou seja, tem que ficar muito claro e muito objetivo no momento que a pessoa quiser falar com você, que ela quiser entrar em contato com você, tá? No meu caso aqui, você pode ver que tem mais um, porque eu estou fazendo uma campanha agora para as famílias atingidas no Rio Grande do Sul. Então, se você clicar aqui, vão ter 2 links, tá? Mas você pode colocar até mais links. Eu sempre sugiro um link para você não dispersar a atenção da sua cliente. Nessa semana, excepcionalmente, como a gente está fazendo essa campanha para ajudar as pessoas que foram atingidas no Sul, tem mais um link aqui na minha bio. Inclusive, no final dessa apresentação aqui, eu vou dar a oportunidade para quem quiser participar da nossa campanha e ajudar também, tá bom? Então, esse primeiro ponto aqui da bio é fundamental, tá? E tem uma coisa que é muito importante, que muitas vezes a gente não se atenta, que é o quê? Como está escrito o seu nome. Aqui em cima, aqui eu aumentei a minha tela, o meu está escrito, deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Ó, mas tá... Deixa eu diminuir, porque no celular aparece o nome completo.
Ixi, o T tá ficando embaixo, mas no celular fica completo, tá? Mas, ó, o meu nome é qual? Tá aqui, ó, Lines Streeters, tá vendo? O meu sobrenome já é um sobrenome meio difícil, mas enfim, não tem o que fazer, né? Esse mesmo meu nome. Mas vejam que eu não coloco ponto, eu não coloco arroba, eu não coloco underline, eu não coloco numeração. Ou seja, o mais fácil possível para a pessoa me localizar. Por quê? Porque se ficar muito difícil, a pessoa acaba desistindo. Então, evita, olha para o nome que você tem lá no Instagram, para ver se você tem ponto, se você tem underline, se você tem arroba, se você tem numeração. Elimina isso. Tenta mudar o seu arroba para algo que seja mais claro e mais prático para a pessoa te encontrar. Tudo bem? Depois a gente segue e a gente vai para onde? Destaques. Olha só. Aqui a gente tem essa seção, que é a seção dos destaques. Lais, o que eu coloco, como eu coloco e por que isso é importante? Primeira coisa, você tem que entender que a pessoa que for comprar algo de você, ela precisa se identificar com você, de alguma forma. Ela precisa bater o olho e dizer, nossa, isso aqui é para mim. E tem pessoas que são mais rápidas no momento da compra, e tem pessoas que demoram um pouco mais, que você precisa fazer o que eu chamo de trazer para a sua esteira de produtos. Por exemplo, o que vocês estão tendo aqui hoje? Vocês têm um acesso a mim através de uma sessão gratuita. Se vocês quiserem ter um acesso mais avançado, eu tenho os meus programas de mentoria que são pagos. Ou seja, você pode entrar na minha rede social e você pode consumir o conteúdo que está ali. Só que esse conteúdo que está ali, ele está de maneira aleatória na rede social. Se você juntar todos os pontos e colocar em prática, sim, você também vai ter resultado. Só que o que acontece? O teu resultado ele vai ser mais demorado. Por quê? Porque as informações estão dispersas. Se você quiser ter um acesso um pouco maior, o que acontece? Você vem para uma sessão de mentoria como essa, que é o quê? Parte de um funil de vendas. E ao final, se você entender que é para você, se você quiser ir além, você tem a possibilidade de investir, participar de um programa de mentoria. Assim é como a sua cliente, exatamente da mesma forma. Talvez no começo ela vai entrar e ela vai só olhar a sua rede social para ver os cabelos que você faz, para te conhecer, para ver a sua postura, para ver como é você, né, dentro da rede social, para ver se você tem comentários, se você tem depoimentos, o que as pessoas estão falando de você. Para depois ela entrar em contato com você. Daí ela vai fazer o quê? Ela vai entrar em contato para saber maiores informações. Nem sempre ela vai fechar naquele momento, mas ela vai estar dentro da sua esteira de produtos, ou seja, ela manteve o primeiro contato com o seu negócio, para depois, lá futuramente, ela fechar, né, ela vir a fazer algum serviço no seu salão e, como eu costumo dizer, né, passar o débito ou o crédito. Tem alguma voz costurando com a sua? Ih, deixa eu ver aqui. O meu tá... Ai, tá dando... Ah, é o microfone da Verônica que tá ligado. Deixa eu só desativar aqui. Prontinho. É que para mim aqui não tá aparecendo. Melhorou agora? Dá um okzinho para mim aqui no chat, por favor. Se agora melhorou. Deu? Ah, beleza. Fechou. Então, recapitulando, tá? O que a gente precisa entender é que, assim, nem sempre a cliente vai comprar de primeira. Às vezes a cliente vai demorar um pouquinho para comprar de você. Por isso que é importante você manter esse relacionamento. Por isso que o Instagram é importante. E é fundamental que se a sua casa não estiver arrumada, como eu estou mostrando aqui para vocês, se a sua casa não estiver organizada, a cliente não vai comprar. É um fato. Porque tem muita gente boa no mercado, muita gente ofertando o seu serviço, tá? Então, vamos lá. Depois a gente tem a parte aqui dos destaques. O que eu sugiro para você? Tenha um destaque inicial. Ó, o meu aqui tá até coloridinho, tá vendo? Eu deixo os demais em preto e branco e esse aqui eu deixo colorido. Por quê? Porque é uma forma da pessoa me conhecer. Se ela não viu nada ainda, ela caiu de paraquedas no meu Instagram, o que vai acontecer? Ela vai primeiro olhar esse destaque. E aqui eu falo o que eu faço, como eu faço, quais são os meus programas de acompanhamento, como o que a pessoa vai encontrar aqui na minha rede social. Eu mostro um pouquinho da minha família, eu mostro os meus meninos, muitas vezes meu esposo, coisas que geram conexão. Muitas vezes, coincidentemente, a grande maioria dos meus mentorados são pessoas que têm família, que têm os mesmos valores que os meus, que gostam muitas vezes das mesmas coisas que eu. Por quê? Porque a pessoa acaba se conectando. Então, isso é muito importante você ter lá no seu salão. Então, você pode colocar um primeiro destaque lá como comece aqui, ou aqui primeiro,
conheça o salão, para que essa pessoa entenda qual é a história do seu salão. O que você faz, o que você não faz, o que você oferta, como você oferta, quais são os seus diferenciais, quais são os produtos que você utiliza, quais são as técnicas que você tem expertise dentro do seu salão. Então, isso é fundamental. E numa primeira apresentação, você pode ter isso, tá? E depois você vai colocar os pontos principais. No meu caso, eu tento não desviar muito a atenção. Então, aqui, por exemplo, eu falo da mentoria, falo do curso, as palestras, que são as palestras que eu dou presencialmente, e aqui são os resultados dos meus alunos, dos meus mentorados. Esses resultados, eles mostram que realmente o que eu faço dá resultado e eles têm retorno financeiro, tá? Então, por exemplo, ó, se a gente entrar aqui dentro de um destaque, vamos ver se vai aparecer aqui para vocês, mostrar na prática. Ó, por exemplo, aqui o que eu faço? Eu printo lá no WhatsApp o que as pessoas vão mandando para mim de resultado, ó. Vídeos, depoimentos, resultados que as pessoas tiveram, tá vendo, ó? Recebeu o cliente, fez uma ação, olha só que legal isso aqui, uma ação que eu orientei e já recebeu o cliente querendo agendar o serviço, mandou uma mensagem no WhatsApp, ó, planejamento, ou seja, tem um monte de depoimentos de pessoas, até tem que acrescentar mais já, ó. Ó, tem um monte de depoimentos, ó, 2 anos de mentoria num outro salão, olha só, o print de vários depoimentos de pessoas que estão mandando lá, né, mentoria fez diferença na minha vida, ó, que foi uma imersão. Então, isso aqui é importante que você tenha. Por quê? Porque é outra pessoa falando do seu resultado. Ó, dobrou o faturamento do salão em 1 ano, as minhas mentoradas de Itapema, né? A diferença que eu faço no salão. Então, é muito legal. Ó, aqui, depoimentos. Então, eu até me emociono, né, vendo isso. Olha, isso aqui também é super legal, né? Dobrou o resultado. Então, assim, isso é importante que vocês tenham, claro, no nível, no nicho de vocês. Por exemplo, o cliente foi no seu salão de beleza, fez o serviço, gostou. Por que você não pede feedback dela depois? Para quem estava na nossa sessão de mentoria da semana passada, eu falei sobre pedir feedback, que é fundamental, né? Então, o pedir feedback é para você utilizar num momento como esse, para você colocar, como nós chamamos no marketing, de prova social. Ou seja, outra pessoa falando que o seu serviço de fato é bom, de fato, realmente ele entrega aquilo que a cliente espera. Então, agora, faça uma reflexão. Se vocês abrirem a rede social de vocês hoje, mediante isso que eu estou falando aqui para vocês, a cliente vai ter essa mesma percepção de valor? Ela vai conseguir enxergar de forma simples e rápida aquilo que você faz, ela vai conseguir enxergar a transformação que você faz na vida dela, o que você executa no dia a dia, ela vai conseguir ter um link de acesso, de contato rápido com você, uma foto que seja atrativa, aqui, né, um nome de perfil que seja fácil de ser encontrado. Os destaques, eles estão estruturados de maneira que a pessoa entenda aonde ela está e o que você oferece. Tá? Então, esses são os pontos fundamentais que vocês precisam ajustar dentro do salão de beleza de vocês, tá? Depois a gente vem aqui para o feed, tá? Estou abrindo o meu aqui porque é legal que a gente faz na prática, tá? Primeira coisa, vocês sabem que no Instagram você tem a possibilidade de fixar 3 posts? Quem aqui tem isso fixado no Instagram? Coloca aqui para mim, no chat. Lá, eu já sabia, já conhecia, tenho. Ou, não tenho ainda, nunca ouviu falar. Coloca aqui se vocês têm já na rede social de vocês hoje, no chat. Vamos lá. Bianca, Liviana. Acho que tem um. A Bianca comentou. Tainá. Então, isso aqui é muito importante, tá? Eu sugiro sempre que você utilize os 3, porque eles estão lá disponíveis. E você pode trocar, né? Volte e meia, eu troco aqui também os meus. Mas por que é importante você ter? Porque a primeira linha do seu Instagram é a primeira coisa que a pessoa vai enxergar quando ela entra dentro do seu Instagram. Então, por exemplo, se você é especialista em mesh, você tem que ter ali 1, 2 fixados que é só de mesh. Se você é especialista em noiva, você precisa ter um mais ambientado com uma foto de noiva fixado e outro com vídeo de noiva. Ou seja, precisa ser algo que a pessoa bata o olho nesses 3 primeiros e ela consiga enxergar o que você faz. Por exemplo, no meu caso, ó, aqui tem um sobre mim, que é a mesma coisa que está dentro do destaque Comece Aqui, que fala sobre o que eu faço, da forma que eu faço, ó. É um vídeo, tá vendo? É um Reels, ó. E daí aqui eu falo que eu ajudo donos de salões de beleza através de mentorias. Ou seja, se a pessoa entrar
no meu Instagram e ela clicar aqui, ela vai saber o que eu faço de maneira muito clara. E daí ela vai entender se isso é para ela ou não é para ela, tá? Aqui tem um outro post que é muito estratégico. Por quê? Porque é uma dor que as minhas clientes têm. Faço um ótimo serviço, tenho clientes, porém não sobra dinheiro no final do mês. É o que eu escuto de você sempre dentro do salão de beleza. Então, é uma dor latente. Quando a pessoa olha, ela já se identifica. Né? O que vocês podem ter, por exemplo, se você for falar, se você for especialista em tratamento, por exemplo, você pode ter algo relacionado ao tratamento. Você faz o cabelo no salão, ele só fica bonito no salão, mas depois em casa ele fica ruim. Por que isso acontece? Por que você deveria fazer tratamento no salão? Ou seja, algo que a pessoa bate o olho e ela diz, nossa, isso acontece comigo. E daí depois aqui tem um terceiro post. Esse post aqui, no meu caso, é um post de autoridade. Eu sugiro que vocês tenham isso. Isso é muito importante. Por quê? Aqui, por exemplo, eu estou dando uma palestra nos maiores congressos de beleza do Nordeste. Tá? Então, aqui eu falo, eu explico, né? Depois tem os comentários, ali tem a descrição, enfim. Então, o que isso significa? Esses 3 posts iniciais, eu estou mostrando o quê? Eu estou mostrando, primeiro, a autoridade. Segundo, eu estou mostrando identificação. Faço com que a pessoa bata o olho e entenda que aquilo ali acontece com ela também. E terceiro, eu estou me apresentando, tá? No caso de vocês, mesma coisa. Apresentação. Quem é o meu salão? Quem sou eu? O que eu faço? Como eu faço? Por que eu faço? Que forma que eu faço? A minha especialidade, um cabelo, um vídeo bem bonito, algo mostrando realmente o meu salão de beleza, algo mostrando o meu serviço. E depois, uma foto minha com autoridade. Por exemplo, se você fez um curso, tem um certificado legal, ou fez com um profissional bacana, né, que as clientes vão valorizar isso, ou com os produtos que você tem, ou uma foto dentro do seu espaço. Ou seja, isso mostra que você é relevante, tá? Então, organizem essa bio. Esses 3 primeiros posts aqui do feed são fundamentais, tá? E depois você vai seguir com os posts de conteúdo, tá? Tem gente que faz bonitinho, né? Aqueles posts com grade, né? Aqui uma cor, aqui outra, aqui outra. Eu confesso para vocês que para mim não funciona muito. Eu tento sempre manter uma identidade visual. Pode ver que eu utilizo muito cores claras, né? O preto e o dourado. Ou seja, são cores que remetem muito ao meu nicho. Muitos salões de beleza utilizam essas cores também. Então, isso é importante, a identificação com o público de vocês. Né? E daí eu sempre tento manter as mesmas fontes, né? Os mesmos cuidados de cores, tentar manter organizar. E eu utilizo muito, muito, muito o Stories para fazer conteúdo. Ó. Por exemplo, esse conteúdo aqui foi feito lá dentro dos Stories. Ó. Esse aqui também foi feito dentro dos Stories. É um vídeo, e daí você coloca o print aqui na frente. Ó. Aqui mesma coisa, um vídeo com print. Tá? Então, dá para fazer com vários. Ó. Aqui é feito dentro dos Stories também. Ó, por exemplo, deixa eu pegar mais um aqui para vocês. Ó, por exemplo, aqui, ó, esse aqui. Esse aqui eu disponibilizei um script de WhatsApp, então eu fiz o post e direcionei a pessoa para esse script. Você pode ter, por exemplo, uma sugestão, uma orientação para sua cliente de como ela pode cuidar do cabelo em casa. Como ela deve lavar, como ela deve secar o cabelo, quais os cuidados que ela tem que ter, quais os produtos ela deve utilizar em casa. Né? Então, é fundamental que essa comunicação exista dentro da sua rede social, porque senão a sua cliente não vai conseguir entender o que de fato você tem. Olha só, esse aqui é o alcance da minha conta, ó, nos últimos 30 dias, ó, 259 mil contas, ou seja, 259 mil pessoas alcançadas, e aqui eu nem estou utilizando tráfego. Então, assim, o que é isso? Se você utiliza a comunicação certa, vai entrar muita gente. Quer dizer que todo mundo vai comprar? Não, não quer dizer que as pessoas, 100% das pessoas vão comprar. Vou interromper aqui, depois eu volto. Não quer dizer que 100% das pessoas vão comprar, mas precisa estar muito claro para elas o que você faz, da forma que você faz, o que você oferece, tudo que você tem dentro do seu salão de beleza, tá? Agora eu sugiro para vocês o seguinte: você faz, quando a gente finalizar aqui essa sessão, o que você tem que fazer? Faz um checklist dentro do seu Instagram, para ver se você tem todos esses pontos que eu levantei aqui, e se não tiver, já tem que ajustar, porque não adianta a gente querer vender se a gente não tiver com a casa organizada. Tudo bem? Faz sentido? Comentem aqui para mim se faz sentido, se vocês estão conseguindo acompanhar, se estão com dificuldade. Tentando abrir minha tela aqui, vamos ver se eu consigo mostrar mais. Tem mais gente, eu não estou conseguindo colocar todas.
Isso aparece. Sim, total sentido. Liviana, já tinha organizado, assim, o seu Instagram, ou olhando assim, tá bagunçado ainda, tá desorganizado? Comparando com o que eu falei aqui agora. Ótimo, perfeito. E daí, quando a gente tem a casa organizada, a gente está pronto para começar a vender mais o nosso serviço, tá? E daí aqui agora, na prática, tem uma coisa que é fundamental e é muito importante, vocês têm que ter isso em mente, porque senão vocês vão produzir muito conteúdo e vão vender pouco, tá? Que é o seguinte, com quem eu quero falar? Quem é a minha cliente? Qual é a pessoa que eu quero me comunicar? Qual é a pessoa que eu quero ter um relacionamento com a pessoa que eu quero trazer para o meu salão de beleza? Ah, Liza, mas por que isso é importante? Sendo que eu posso, né, ter vários clientes, vários tipos de clientes. Porque se você não tiver um nicho específico, uma cliente ideal, que é como eu chamo, o que vai acontecer? Você vai fazer um conteúdo muito amplo, e esse conteúdo muito amplo, ele não chama a atenção das pessoas. Ele precisa ser muito específico. Por exemplo, quando eu falo para vocês aqui, ei, você, dona de salão de beleza, você não consegue entender que é para você? É para você. Por exemplo, a gestão que eu ensino pode ser aplicada para qualquer negócio, não precisa ser necessariamente para salão de beleza. Eu foco nesse nicho, mas eu já ajudei outras empresas de outros segmentos. Só que quando eu falo assim, você é empresário, não é diferente do que eu falar, você é dono de salão de beleza, você é da área da beleza, você é profissional da beleza, você que tem um salão de beleza. Compreende que fica mais específico? Ou seja, a pessoa consegue entender que é para ela. A mesma coisa quando vocês vão falar com os clientes de vocês. Se você quer falar sobre mechas, se você quer falar sobre colorações, se você quer falar sobre cobertura de brancos, se você quer falar sobre unhas, se você quer falar sobre design de sobrancelhas, não importa o serviço. Você precisa ser específico naquela pessoa que você quer atingir. E isso serve tanto para o feed quanto para os stories. Existe uma coisa que se chama storytelling lá nos stories, que é o quê? São narrativas, são a forma de você conseguir envolver a pessoa que está ali te assistindo na rede social. Ah, Liza, por que isso é importante? Porque se a pessoa não se envolver, ela não compra. Se ela não se envolver o suficiente, ela não vai no seu espaço executar o serviço. Então, na prática agora, tá? Quando vocês forem pensar em fazer um post, quando vocês forem pensar em fazer uma sequência de stories, por exemplo, a primeira coisa que você precisa responder é: para quem é? Para quem é? Qual é a pessoa que vai consumir esse conteúdo? Não adianta, gente, daí assim, ó, que eu vou pegar no pé, porque eu sei que muitas fazem. Não adianta você postar foto do bom dia, postar foto abrindo a porta do salão, postar foto fechando a porta do salão. Ou seja, legal, bacana, mas não gera venda nenhuma. Por quê? Porque não tem relacionamento, não tem algo por trás, não tem o que as pessoas querem ver por trás. Então, quando vocês forem fazer um conteúdo, pense que esse conteúdo ele tem que ser intencional, ele tem que ser um conteúdo voltado para a venda. Ele tem que ser um conteúdo que o objetivo dele no final é fazer com que a cliente venha até o seu espaço. Então, a primeira coisa é, para quem é esse conteúdo? Daí pensa o seguinte, se você vai falar de mecha, naquele momento, você só vai falar com a pessoa que ou tem mecha, ou já fez mecha, ou quer fazer mecha, ou quebrou o cabelo porque fez mecha no lugar errado. Ou seja, você só vai falar de mecha. Evita de usar na sua comunicação todos os serviços juntos. Por quê? Porque às vezes a pessoa não quer tudo, ela quer um só. E daí, se você fala de todos juntos, o que que acontece? Embaralha a cabeça da pessoa. Eu costumo dizer que fica toda embananada. Por quê? Porque ela não consegue entender que aquilo é para ela. Então, seja muito específica na sua comunicação. Vai falar sobre mechas? Então, a primeira resposta da pergunta que você tem que fazer é: para quem que é o meu conteúdo? É para a pessoa que faz mecha, para cliente que já tem mecha no cabelo. Ou seja, é com essa pessoa que eu vou falar. Daí agora, o que vocês têm que pensar no momento de produzir um conteúdo? Qual a dor dessa pessoa? Ou seja, o que ela já passou em outros lugares que ela fez mecha? Por que ela deveria escolher? Por que no meio de inúmeros salões de beleza, ela deveria escolher somente você? Para que ela entenda isso, você precisa criar um elo de conexão. Esse elo de conexão é o quê? A dor. É você conseguir chegar na dor dela e dizer: olha, eu sei que você está passando por isso. Eu já recebi outras clientes aqui que passaram por isso também. Então, eu tenho como te ajudar. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês, tá?
Depois, no final, eu vou fazer uma coisa que eu faço só dentro das mentorias, mas é um bônus aqui para vocês. Vou ensinar na prática como vocês produzem conteúdo que realmente vende, tá? Então, a primeira coisa é, eu quero falar com quem? Com quem é a pessoa que quer fazer mesh, que já fez mesh em algum momento. Qual é a dor dessa pessoa? Pensem nas clientes de vocês. A cliente, por exemplo, que já fez mesh e não ficou satisfeita, talvez ela não conseguiu chegar na cor que gostaria, talvez ela fez mesh, mas o cabelo dela ficou muito ressecado depois, ela fez mesh e o cabelo dela estragou muito, quebrou muito, porque o profissional não usou a técnica nem o produto correto, ou seja, ela passou por algum ponto ruim, certo? Depois a gente tem o quê? A gente tem qual é a nossa solução? Qual é a solução que a gente quer ofertar para essa cliente? Não é o nosso serviço? São as mechas. Mas o que muda de fazer mecha, por exemplo, com a Bianca, ou fazer mecha com a Libiana, ou fazer mecha com a Tainá? O que cada uma faz de diferente? O que você oferta para sua cliente para dizer para ela que o seu é o melhor? Que ela deve sim utilizar o seu, que o seu é o melhor. E daí, depois, por último, o que a gente tem, que nós chamamos de chamada para ação, que é a CTA. É o que eu quero que essa pessoa faça. Eu não quero que ela venha no meu espaço. Não adianta você produzir um conteúdo lá na rede social e deixar esse conteúdo aleatório. Você precisa amarrar esse conteúdo. Fazer com que a pessoa entre nesse conteúdo, fique com você e no final ela faça o quê? Entre em contato para agendar o serviço. Tá? Então, a gente vai sempre responder essas 4 perguntas poderosas quando a gente quer fazer um conteúdo para vender no Instagram. Qual é a primeira pergunta? Para quem é o meu conteúdo? Segunda pergunta, qual a dor dessa pessoa? Terceira pergunta, qual a minha solução? Quarta pergunta, o que eu quero que essa pessoa faça? Se você responder essas 4 perguntas, fica muito mais fácil de você conseguir gerar um conteúdo direcionado à venda, tá? Nós estamos falando aqui de um conteúdo direcionado à venda de serviço. Então, olha para a sua rede social e veja se você não está só postando foto de antes e depois, foto de cabelos bonitos ou foto somente do serviço, sem ter uma narrativa por trás, sem fazer com que a pessoa se conecte com aquilo que está acontecendo do outro lado. Coloca o teu cliente na cadeira, senta ela na cadeira, vira o celular para o espelho, conversa com ela. Faz essas perguntas para a sua cliente que está no salão. Por quê? Porque as respostas dessa cliente serão as mesmas dúvidas que as pessoas têm lá na rede social. Deu para entender? Coloca aqui para mim se está claro ou se ficou difícil. Se vocês conseguiram entender as 4 perguntas, qual é a sacada para fazer um conteúdo com as 4 perguntas? Coloca aqui no chat para mim, por favor. Preciso saber se vocês estão conseguindo compreender. Vamos lá, Bianca. Libiana, Bianca entendeu. Tainá tá quietinha. Vamos lá, gente. Vamos lá, que eu preciso da energia aqui de vocês para a gente fazer uma aula incrível, tá? Agora, eu vou fazer na prática com vocês, tá? Vamos fazer na prática um conteúdo super legal, tá? Que é um conteúdo que vai ser justamente direcionado, tá? Para a rede social de vocês, que é um conteúdo focado na venda do serviço de vocês. Tudo bem? Coloca aqui para mim no chat quais são os serviços que cada uma de vocês faz, tá? Vou fazer como eu faço com as minhas mentoradas, ó, nas minhas mentorias pagas, tá? Qual é o serviço que cada uma de vocês faz? Coloca aqui para mim. Eu vou só conectar o carregador, porque tá me dizendo que aqui tá fraco a bateria. Vai lá, vai colocando ali o serviço. Ó, Libiana, manicure e pedicure. Coloca ali para mim. Eu só vou ligar o carregador aqui. Pode colocar. Selagem, corte, loiro global, morena iluminada, colorista. Qual é o principal, Bianca? Qual é o principal serviço que você faz? Pensa assim, Laís, se eu quisesse disparar um serviço no meu salão, qual deles você gostaria de colocar? Ó, Tainá, responde, Tainá. Vamos lá, manicure, pedicure, escova, selagens. Beleza. Vamos lá. Tem mais gente aqui que eu não estou conseguindo visualizar aqui, vamos ver. Bianca, Libiana, Tainá, fora as pessoas que estão assistindo lá pelo YouTube. Então, vamos lá.
na prática, como a gente pega essas 4 perguntas... Bianca, corte também. Como a gente pega essas 4 perguntas e transforma elas num conteúdo que vende, tá? Num conteúdo para você montar esse conteúdo, divulgar na sua rede social, para trazer clientes, e daí o que você pode fazer? Você pode colocar tráfego, que é o quê? Dinheiro em cima, né? Impulsionar aquela publicação para que venham mais pessoas para o seu perfil, tá? Vamos lá, vamos pensar na primeira. Quem respondeu aqui primeiro? Liviana. Liviana, manicure e pedicure. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Liviana, primeira coisa. Qual é a pessoa com quem que a gente quer falar? Vamos pensar que é com uma cliente, por exemplo, deixa eu ver. Você se importa em abrir o microfone, Liviana? Ou a câmera? Só para mim, para a gente conversar aqui e veja se é muito ruim para você. Senão, manda no chat, tá? Mas pense o seguinte, você atende, por exemplo, cliente que vem com, sei lá, unha encravada? Veja se você atende. Se atende, a gente vai... Ó, vamos usar esse exemplo da unha encravada, então, tá? Então, primeira coisa, quem é a pessoa que você quer falar? Primeira pergunta, lembra que são 4 perguntas. Primeira pergunta, quem é a pessoa que você quer falar? A primeira pessoa é a mulher que tem unha encravada. Ponto. Ou seja, esse post, ele vai ser específico para quem tem unha encravada. Não é para quem faz alongamento de unha, não é para quem tem unha natural, não é para quem quer fazer esmaltação natural, não é para esse público, é só para quem tem unha encravada. Qual é o objetivo aqui? Chamar a atenção dessa pessoa que tem unha encravada, tá? Isso aqui também serve, ó, a Tainá comentou que também faz, né, Tainá? Manicure e pedicure, ó, serve para você também, tá? Então, vamos lá. Se você quer falar com uma cliente que tem a unha encravada, ela é o seu quem, com quem eu quero falar. Qual a dor dessa pessoa? Gente, só quem teve unha encravada na vida sabe o quanto isso dói. Qual é a dor da pessoa, além da dor física, de quem tem unha encravada? Que não consegue colocar o sapato que quer, porque toda vida dói, toda vida tem incômodo. Né? Muitas vezes quer colocar um tênis, não consegue, quer colocar um salto alto, não consegue, às vezes tem um evento, não consegue colocar o sapato que gostaria, porque tem a unha encravada. Não é assim, Liviana? Quantas vezes você já não escutou? Às vezes a cliente reclamar, eu queria ir em tal lugar, eu queria usar tal sapato e não consigo porque estou com a unha encravada e dói muito. Né? Ou seja, essa é a dor da pessoa. Depois a gente vai para qual pergunta? Qual a minha solução? Agora que vem o nosso diferencial. E daí não adianta a gente só falar assim, ó, a nossa solução é o serviço de pedicure. Não adianta. Por quê? Porque pedicure qualquer um faz. O nosso serviço é um serviço de podologia. Opa, já melhorou um pouco. Mas não só o serviço. Pensa nos seus diferenciais. Pensa naquilo que você faz para ajudar aquela pessoa a não ter mais a unha encravada. Então, aqui dentro do seu espaço, talvez você tenha um método diferente para desencravar a unha dessa cliente. Talvez você utilize, sei lá, algum tipo de anestésico, ou você utilize um bisturi diferente, ou você utilize uma ferramenta que faz com que o processo da unha encravada, de retirar essa unha, seja mais rápido para a cliente, não seja tão doloroso. Ou seja, você vai listar o teu diferencial. E daí é importante porque não adianta, se você não tiver os seus diferenciais, o que vai acontecer? A pessoa pode fazer com qualquer outro profissional, porque não faz sentido. Então, lista os teus diferenciais. E daí, qual é a quarta pergunta? Não é o que eu desejo que essa pessoa faça? Nesse caso, o que eu quero que essa pessoa faça? Eu não quero que ela vá até o espaço para fazer a unha. O que eu preciso direcionar essa pessoa? Para ela acessar o link da bio e entrar em contato pelo WhatsApp, por exemplo. Fez sentido? Deu para vocês entenderem? Agora eu vou juntar essas 4 perguntas num conteúdo só. E aqui é que vem o pulo do gato para vocês, tá? Prestem bem atenção. O que eu fiz? As 4 perguntas. Respondi as 4 perguntas. Agora o que eu vou fazer? Juntar essas 4 perguntas para produzir um conteúdo. Lais, esse conteúdo pode ser disponibilizado de que forma? Pode ser disponibilizado via stories, pode ser disponibilizado através de um Reels, pode ser um carrossel, pode ser um post estático com legenda, da forma que vocês acharem melhor. E, principalmente, ele pode ser replicado. Isso é muito importante dentro da rede social. Vocês lembrarem que precisa ter repetição. É muito importante
que tenha repetição na nossa fala da rede social, tá? Por quê? Porque a pessoa que te viu hoje não vai te ver amanhã. Às vezes ela te viu um tempo atrás, depois ela retomou novamente depois de um tempo a comunicação com você. Então, você precisa constantemente falar a mesma coisa, tá? Libiana, eu vou dar esse exemplo da unha encravada aqui, vou juntar tudo, você vai perceber que vocês vão conseguir fazer facilmente dentro do negócio de vocês, tá? Vamos lá, primeira coisa, qual foi a minha resposta da primeira pergunta? Com quem eu quero falar? Com quem tem unha encravada. Qual a dor dessa pessoa que quer usar um sapato e não consegue, morre de dor, já tentou talvez fazer com outros profissionais e ainda assim não consegue ter um bom resultado, a unha dela continua sempre encravada. Terceiro, qual a nossa solução? A nossa solução é uma técnica específica onde a gente diminui o período que ela tem que ficar com dor lá da unha, porque a gente utiliza um bisturi diferente. E o que a gente quer fazer? A gente quer trazer ela para o nosso WhatsApp. Então, agora a gente vai juntar essa informação para criar, por exemplo, um Reels. Como se a gente estivesse criando um vídeo aqui. Esse vídeo ele pode ser falado, com você falando, mostrando, ou ele pode ser através de imagens. Por exemplo, imagens de unha encravada chamam muita atenção, são muito chocantes, né? Então, você pode começar o seguinte, da seguinte forma. Hoje eu quero falar com você que tem unha encravada. Eu sei que isso dói muito. Só quem teve unha encravada para saber a dor que é. Talvez você queira colocar um sapato, ir num evento com um sapato que você gostaria e não consegue porque sua unha é encravada. Já tentou diversos profissionais para desencravar a unha, mas ainda assim sempre acontece da sua unha encravada. Isso acontece porque talvez o profissional que fez até hoje o procedimento com você não fez dessa forma que a gente faz aqui no espaço, onde a gente utiliza o bisturi X, onde a gente utiliza a técnica Y para desencravar a sua unha num tempo mais rápido, ou seja, você não vai sentir tanta dor no momento de desencravar a unha. Esse é o nosso grande diferencial. Então, se você tem unha encravada e gostaria de eliminar essa dor de uma vez por todas, acesse o link da bio, entre em contato conosco para garantir o seu horário, porque a nossa podóloga vai fazer um diagnóstico da sua unha e vai conseguir resolver o seu problema. Deu para entender? Vocês perceberam que eu fiz aqui ao vivo com vocês? Eu não faço unha, eu não sou podóloga, nada disso. Só que o que eu fiz? Eu juntei as respostas das perguntas e montei um conteúdo. E esse conteúdo, como eu mencionei, ele pode ser um vídeo, ele pode ser escrito, ele pode ser um texto com legenda, ele pode ser um carrossel. E ainda chamou a cliente. Exatamente. E esse, Bianca, é o ponto mais importante. Porque o que acontece? Muitas vezes vocês produzem conteúdo, mas esquecem da CTA final, que é essa chamada para ação. Ou seja, o que eu quero que essa pessoa faça? Por que ela não está fazendo? A gente precisa dar o passo a passo. A gente precisa direcionar. Por exemplo, vocês estão aqui hoje. Para estarem aqui hoje, o que vocês fizeram? Possivelmente vocês viram um anúncio meu, ou vocês viram um post lá na rede social, ou vocês viram uma sequência de stories, e nessa sequência de stories, nesse conteúdo que vocês viram, vocês precisaram fazer o quê? Se cadastrar lá no grupo de WhatsApp. Então, vocês estão lá dentro do grupo de WhatsApp. Por quê? Porque lá dentro do grupo é liberado o acesso para vocês estarem aqui. Ou seja, percebam que é um passo a passo. É uma estrutura, onde eu chamo vocês em um lugar e vou estruturando. Assim é com a cliente de vocês a mesma coisa. Então, é importante que você faça essa chamada no final, porque senão a cliente fica completamente perdida. Deu para entender, Libiana? Conseguiu captar como fazer esse conteúdo? Ó, a Bianca colocou aqui, ó, eu esqueço de chamar, mas hoje eu chamei. Então, se vocês tiverem essas 4 perguntas na mente de vocês, vocês não vão mais esquecer. Essas 4 perguntas são poderosas na hora de produzir conteúdo. E daí sim vocês vão começar a produzir conteúdo para vender, porque esse conteúdo é de venda. Não é um conteúdo somente de foto bonita lá no Instagram. Foto, vocês vão bater uma foto legal, vão editar e vão postar, é uma coisa. Isso aqui é conteúdo de venda, tá? Lembra que o título aqui da nossa sessão de mentoria de hoje é como utilizar o Instagram para vender. Isso aqui é para vender os serviços, tá? As 4 perguntas novamente. Primeiro, para quem é o meu conteúdo? Segundo, qual a dor dessa pessoa? Terceira pergunta, qual a minha solução? E a 4ª pergunta, o que eu quero que essa pessoa faça? Você responde essas 4 perguntas e depois junta tudo isso no conteúdo, tá? Vou dar mais um exemplo aqui, vou dar um exemplo agora de cabelo, tá? A gente fez um de unha, vou dar um exemplo de cabelo aqui. Vamos pegar aqui, ó, da Bianca.
colorista. Vamos pegar um exemplo de colorimetria, tá? Vamos lá. Primeiro, com quem eu quero falar? Qual é a pessoa que eu quero falar? A resposta da minha primeira pergunta. Vamos lá, Bianca, vamos fazer juntas aqui para te ajudar. Vai lá. Pensa comigo. Quem é a pessoa que você quer falar? Se a gente está falando de colorimetria, quem você acha que seria a pessoa ideal para a gente fazer um conteúdo? Coloca aqui para mim no chat. Vamos responder aí a nossa primeira pergunta. Quem é a pessoa que eu vou falar? Quem você acha que é? Tá, mas aí tá muito específico, ó. A maioria das mulheres. Mas daí, a maioria das mulheres, pensa comigo, a maioria das mulheres pode ser para qualquer coisa. Pode ser para fazer qualquer tipo de serviço. Aqui a gente quer direcionar para coloração. Então, se a gente quer direcionar para coloração, tem que ser o quê? Mais específica. Ó, porém, aquelas que sofrem com manchas, ó, tá vendo? Tá melhorando. O que isso significa? Você está sendo mais específica agora. E é isso que você precisa fazer. Aquelas que sofrem com manchas e não acertam as cores. Ó, aqui já tem dois públicos. Um que não acerta a cor e um que fica com mancha. São situações diferentes, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, a cliente que já fez coloração, mas vem com o cabelo manchado. Se olha no espelho e vê que a raiz ficou diferente do comprimento, por exemplo. Acontece ou não acontece no salão? Cliente que você vê que chegou e reclama, fui fazer minha coloração, mas a raiz sempre fica mais clara que o comprimento e pontas, porque possivelmente o profissional utiliza a mesma coloração de raiz e pontas, né? Então, vamos pegar esse exemplo, tá? Se a gente quer falar com essa pessoa, o que a gente vai dizer? Quem é a minha pessoa? A cliente que já fez coloração em outros lugares, mas a cor ainda fica manchada na raiz. Esse é o meu quem. Essa é a pessoa que eu quero falar. Agora, qual a dor dessa pessoa? Ela se olha no espelho e ela percebe que o cabelo dela não está uniforme. Não é isso? Que tem cores diferentes. Ela não gosta do que ela vê, porque ela percebe que está diferente. A raiz do comprimento está diferente. Qual a solução para isso, Bianca? A solução não é um diagnóstico ideal? Não é fazer um diagnóstico correto da raiz e um diagnóstico correto do comprimento e pontas? Se o diagnóstico não for feito corretamente, o que vai acontecer? Vai ficar errado o cabelo. Não é isso que vai acontecer? Então, o primeiro ponto, por que muitos profissionais erram? Porque não fazem o diagnóstico correto. Então, o teu diferencial é o quê? É o diagnóstico correto. É através da tua técnica, da tua experiência, da tua expertise, você conseguir fazer o diagnóstico correto para aquela pessoa. E daí, depois, o que você quer que ela faça? Que ela agende um horário, que ela venha até o seu espaço, que ela dê um passo além, ou que ela te chame no direct, por exemplo, para ela te mandar uma foto e você fazer um diagnóstico, fazer uma avaliação, algo nesse sentido, para você dar continuidade nessa conversa com ela. Então, se a gente fosse criar um conteúdo, o que a gente teria que fazer nesse caso? Juntar todas essas respostas. E como a gente junta isso? Hoje, o meu papo, quero conversar com você, que já fez coloração, que usa cores no cabelo e que cada vez que vai fazer suas cores, sente que o seu cabelo está manchado, que a raiz fica diferente do comprimento das pontas. E você se olha no espelho e isso te incomoda. Por quê? Porque é nítido que você está fazendo coloração no cabelo, não fica aquele cabelo uniforme, com a mesma cor da raiz das pontas. Isso está te incomodando. Você sabe por que isso acontece? Porque até hoje ninguém fez o diagnóstico correto do seu cabelo. Você sabia que se você tem uma cor na raiz e uma cor no comprimento, nós não podemos aplicar a mesma coloração em raiz e comprimento, porque vai ficar diferente? Então, o diagnóstico preciso é fundamental para que o seu cabelo fique bonito. E é exatamente isso que a gente faz aqui no salão. Antes de cada procedimento, nós reservamos 10, 15 minutos para um diagnóstico preciso, para garantir que você não vá mais ter esse problema. Você quer dar um passo além? Você quer realmente continuar essa conversa? Gostaria de uma avaliação via foto, né, ou uma avaliação presencial do seu cabelo para a cor perfeita? Entre em contato para agendar sua avaliação. Percebe, Bianca, a diferença? Percebe como é juntar esses conteúdos? Fica mais envolvente.
Fica mais envolvente para a pessoa comprar. Isso é um conteúdo que vende, tá? Novamente, vocês têm que manter os conteúdos de fotos, conteúdos bonitos, tem, mas vocês precisam fazer conteúdos que vendem. E o conteúdo que vende, ele só vende se ele se conectar com aquela pessoa. Papear com o meu público, né? E daí o que acontece, tá? Nessa situação, isso serve, tá, para você, Bianca, isso serve para Libiana, serve também para Verônica. Não adianta, tá? Não adianta você fazer conteúdo, postar um monte de foto bonita, postar um monte de coisa, só que esse conteúdo não ser estratégico para venda. Então, esse passo a passo que eu estou passando aqui para vocês é um conteúdo estratégico para a venda. É para você dar continuidade, para a pessoa entrar no seu Instagram, a sua casa tá arrumada, tá bonita, tá legal, ou seja, cliente gostou do que ela viu, certo? Tá bonito. Depois ela vai o quê? Vai começar a olhar as fotos. Ela precisa fazer o quê? Ela precisa se interessar. A gente precisa despertar o interesse na pessoa que está ali. E a gente só desperta o interesse realmente se a gente tocar na dor daquela pessoa, se a gente tocar em algo que faça realmente sentido para ela, porque senão, caso contrário, o que acontece? E eu acredito que vocês recebem clientes assim, e com certeza, muitas clientes às vezes vão em outros lugares dessa forma. Vai lá, tira um print bonito no Instagram de um salão de beleza, muitas vezes ainda próximo até, perto aí da sua região. O que faz? Tira o print, leva lá no outro salão e pede para fazer. Tira o print, vem no seu salão, ou pior, né? Entra lá no seu Instagram, vê uma foto bonita lá, a sua, o que faz? Leva a sua foto para outro profissional fazer. Exatamente. E por que isso acontece, Bianca? Como você mencionou, acontece muito. Por que isso acontece? Acontece porque as pessoas esquecem de fazer o final. Quer dizer para a pessoa, esse cabelo aqui é eu que faço. Esse resultado é eu que faço, você não vai conseguir em outro lugar. Por quê? Porque tem isso. E isso é só eu que vou te fornecer. Então, se você quiser ter esse cabelo, você precisa dar um passo além, que é o entrar em contato através de direct, que é vir para fazer uma avaliação, que é chamar no WhatsApp, ou seja, dar um passo, dar continuidade nesse atendimento. Esse tipo de conteúdo é o conteúdo que vai vender. Não adianta vocês acharem que o conteúdo que vende é aquele conteúdo só da foto bonita. Não, a foto bonita, ela serve, é importante para a cliente ver o seu trabalho, mas não é esse conteúdo que vai fazer com que ela entenda que você é o profissional para fazer aquele serviço. A foto bonita faz com que a cliente entenda o que ela quer. Qual é o tipo de cabelo que ela quer? Isso é o que vai fazer aquela foto bonita, tá? Mas a cliente saber que o profissional que vai fazer, que deve fazer o serviço é você, não é a foto bonita que vai fazer. Por isso que precisa ter esse tipo de narrativa. E esse tipo de narrativa, você pode colocar tanto nos stories, quanto dentro do seu feed. Você pode fazer, por exemplo, uma sequência com esse tipo de narrativa. Eu costumo fazer muitas sequências de stories, e em 100% das minhas sequências, eu utilizo narrativas dessa forma. Por quê? Porque encanta mais a cliente, faz com que ela entenda que aquilo realmente é para ela. Porque muitas vezes, o que acontece? Olha só, às vezes até dentro do salão, tá? Você está tentando vender um serviço para cliente, só que ela não conseguiu enxergar que aquilo ali é para ela, por isso que ela não compra. Nem sempre é a questão de preço, a questão de valor que você está cobrando pelo procedimento. Por exemplo, se você fala para a cliente que a cliente precisa fazer um tratamento no cabelo, né? Digamos que ela fez mesh, você orienta e o cabelo dela realmente está necessitado de tratamento. E você sempre oferta, ela nunca quer, sempre evita, porque eu digo que cliente corre de tratamento, né? Elas querem fazer a cor, mas não querem fazer, não querem cuidar dos cabelos, né? Não querem comprar um produto bom para usar em casa depois, né? Mas pensa só, se a cliente vai no seu salão e você não consegue vender um tratamento para ela depois, quais são os argumentos que você está utilizando para vender aquele algo a mais para ela? Para vender aquele tratamento, para vender aquele outro serviço. Se você não usar estratégias que realmente, de fato, fazem sentido para aquela cliente, ela não vai comprar, porque ela não vai entender como necessário isso. Ela não vai entender como se isso realmente fosse algo extremamente importante para o negócio dela. Faz sentido, não?
A cliente, gente, ela precisa contar a história que vocês estão contando. Ela precisa entender que aquilo ali realmente vai fazer diferença para ela, porque senão ela não vai comprar, ela vai achar que vocês estão vendendo, mas que não é tão urgente assim. E essas perguntas, elas servem para vocês utilizarem lá dentro do Instagram para vender e também dentro do salão de beleza. Elas podem ser incorporadas na comunicação de vocês dentro do salão de beleza. Muito vai encaixando no atendimento. E daí o que, que acontece? Se você usa essas dores da cliente, se você vai trazendo essas soluções, fica mais fácil. E daí agora, pense o seguinte, lá dentro do salão, ainda assim é muito mais fácil de vender. Por quê? Porque a cliente já está lá, a cliente já está dentro do seu espaço. Qual é o grande problema? É você vender fora do seu salão, que é onde? Na rede social. Na rede social, você precisa mostrar que você é boa. Por quê? Porque a sua cliente não te conhece. A sua cliente, ela está ali simplesmente olhando. Ela precisa te dar um voto de confiança através de fotos, através do celular, para conseguir chegar no teu espaço. Então, por isso que, se dentro do nosso espaço, dentro do nosso salão de beleza, nós já precisamos ter uma boa comunicação, na rede social, a nossa comunicação precisa ser mais clara ainda. Porque se ela não for clara o suficiente, a cliente não compra você. E a cliente compra primeiro você, para depois comprar o seu serviço, depois comprar o seu produto e vir de fato no salão. Então, dentro do salão é mais fácil, porque a cliente já está lá. Se lá na rede social é mais difícil, o que, que a gente tem que fazer? Pegar experiências que acontecem dentro do nosso salão de beleza e trazer para a rede social. Por quê? Toda cliente que passa pelo salão de beleza de vocês, ela tem uma história. E essa história, muito provavelmente, é semelhante a pessoas que estão lá no Instagram te assistindo e têm os mesmos problemas. Se eu for perguntar para vocês hoje aqui, por exemplo, qual de vocês que tem dificuldade de organizar o seu financeiro? Qual de vocês que sabe exatamente o lucro líquido que tem dentro do negócio? Possivelmente a grande maioria não vai saber responder. Por quê? Porque não tem, é uma deficiência dessa área. Eu sei que é uma grande deficiência da maioria das pessoas que iniciam um processo de mentoria comigo. Ou seja, quando eu falo isso, nós criamos um senso comum. A pessoa entende que realmente ela está com aquele problema. Mesma coisa é você com o seu cliente lá da rede social. Se você fala do cabelo, por exemplo, verde, do loiro, né? Que era para ser loiro, no fim ficou verde. Por que ficou verde? Ou daquele cabelo que era para ter ficado mais branquinho e não ficou. Ou daquela coloração que a raiz manchou, como o exemplo que a gente deu. Ou daquela unha que não durou a semana toda. Ou daquela cutícula que não ficou legal. Ou seja, você está trazendo assuntos que vai bater na sua cliente, ela vai dizer, opa, eu passo por isso. Opa, isso aqui faz sentido para mim. Eu costumo dizer que é quando acende uma luzinha na cabeça da cliente. Quando ela diz, isso aqui é para mim. Nossa, isso aqui é legal. Vou escutar, vou dar atenção, porque eu passo por isso. Então, tudo que acontece dentro do salão de beleza de vocês é material para vocês divulgarem na rede social. Vocês costumam fazer isso? Trazer casos de clientes, situações que acontecem dentro do salão e transmitir lá na rede social, sim ou não? Coloca aqui no chat para mim. Se vocês conseguem pegar situações que estão acontecendo dentro do salão com a cliente e transmitir lá na rede social para atrair outras pessoas que têm esse mesmo problema dentro do salão de beleza. Só que daí aqui, Bianca, o que, que acontece? Você colocou, né? Sim, tenho mostrado a elas o cabelo tratado. Mas o que você precisa mostrar não é só o cabelo tratado, é a dor que a pessoa tem e conciliar essa mesma dor. Porque qual é o problema da pessoa não ter o cabelo tratado? Não o problema do cabelo, porque óbvio que o cabelo não vai estar tratado, mas o problema dela lidar com o cabelo dela em casa. Por exemplo, um cabelo que não está tratado não dificulta a cliente escovar em casa, por exemplo. Um cabelo que não está tratado, não tem mais pontas duplas. Um cabelo que não está tratado, não pode ser utilizado qualquer tipo de shampoo, porque a cliente não vai conseguir arrumar o cabelo sozinha, né? Ó, esses dias que contei, que quando ela chegou com o cabelo quebrado e poroso,
E depois foi fazer o tratamento, né? E daí, o que acontece? Você tem que tentar ao máximo identificar com as pessoas que estão lá do outro lado. As pessoas que estão lá na rede social. E daí, uma coisa muito importante, tá? Isso aqui serve para todas. Cuidado com os termos técnicos. Muito cuidado com os termos técnicos. Por quê? Porque a cliente não entende. Por exemplo, cabelo quebrando e poroso, né? Como você mencionou aqui. Poroso. O que é um cabelo poroso para cliente? Porque às vezes a cliente não entende. A cliente vai entender que ela seca o cabelo dela em casa e fica uma espiga, por exemplo, né? Que fica muito espigado. É isso talvez que ela vai entender. Agora, poroso, o que é esse poroso para ela? Então, toma cuidado com a linguagem, porque muitas vezes a gente quer utilizar a nossa linguagem interna dentro do salão e acaba que a cliente não consegue entender muito bem a nossa linguagem interna, tá? Fiz um cronograma capilar e mostrei a cada tratamento que fomos fazendo. Só falei da queda e falta de brilho. Perfeito. E daí, só que daí pensa, isso aqui é uma cliente que você atendeu dentro do teu salão, né? Como utilizar esse material para você jogar na rede social e atrair mais pessoas que estão com esse mesmo problema? Para gerar nas pessoas o desejo de fazer um tratamento. Por isso que você precisa usar as respostas dessas 4 perguntas, tá? Então, assim, o que eu quero pedir para vocês? Antes de fazer um conteúdo, vocês precisam pensar na intenção daquele conteúdo. Qual é o meu objetivo com esse conteúdo? O que eu quero transmitir, o que eu quero que a pessoa faça depois que eu fizer esse conteúdo. Isso é fundamental. Ah, beleza, ok. É isso que eu quero. Agora eu vou fazer o quê? Colocar as 4 perguntas. Depois de colocar as 4 perguntas, daí sim eu vou montar o conteúdo. Porque esse conteúdo que vai me ajudar a vender. E daí depois o que você faz? Você vai fazer conteúdo sobre nesse formato. Fez 1, fez 2, fez 3, impulsiona, trabalha com tráfego dentro da rede social de vocês. Para quê? Para fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas que têm essa mesma necessidade, que têm essa mesma deficiência que você tem. Tá? Então, por isso que é muito importante. Essa é a forma de utilizar o Instagram para vender. E não simplesmente para colocar posts lá, para ter curtidas, para ter comentários. Eu sempre falo que, assim, para mim, curtida e comentário é o que menos importa. O que importa é a pessoa que está vindo realmente lá no WhatsApp. A pessoa que está vindo no salão, a pessoa que está fechando lá um serviço dentro do salão de beleza. Tudo bem? Então, essas 4 perguntas são fundamentais, tá? Então, recapitulando aqui. Casa arrumada, organizada. A gente precisa visualizar a nossa bio, precisa ser clara, o nome do perfil tem que ser claro, o que você faz tem que ficar muito claro, link lá na bio para a pessoa conseguir falar direto com você no WhatsApp. Tem que ser rápido o atendimento no WhatsApp, não pode demorar muito, porque a pessoa veio quente lá do Instagram, veio quente lá da rede social, se demora o atendimento no WhatsApp, acaba esfriando, ela acaba não fazendo, não vindo no salão, não fazendo, não executando esse serviço, tá? Os destaques, bem importante, ter um destaque lá de quem é o seu salão, o que você faz, como você faz, dos seus principais serviços, seus principais diferenciais, tá? Um outro vídeo que é muito legal, outro destaque que é muito legal, você tem um de localização, mostrando para a cliente como chegar no seu espaço, para que fique fácil para ela se localizar, que tem pessoas, né, que tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, para facilitar, já coloco o link lá do Waze, o link, né, do Google Maps lá, para facilitar para essa cliente, tá? E depois, as 3 primeiras postagens fixadas e estratégicas. A primeira delas, falando o que você faz, a segunda, com um conteúdo muito específico sobre o seu trabalho, e uma outra mostrando a sua autoridade. E daí, depois, você vai produzir os conteúdos que vendem nesse formato, respondendo essas 4 perguntas. Tudo bem até aqui? Conseguiram anotar? Vai dar para colocar em prática? Libiana, conseguiu anotar, conseguiu captar como fazer agora esses conteúdos daqui para frente? Eu sugiro que vocês façam sabe, anota mesmo, faz um bloco de notas no celular, faz no computador, ou faz no caderno. Os primeiros conteúdos é importante que vocês escrevam. Depois, automaticamente, vai pegando prática, essas perguntas elas vão estar dentro da mente de vocês. Vocês nem vão precisar mais pensar muito, elas já vão estar fixadas ali. Fica fácil, tá, de você fazer um conteúdo. E agora eu vou dar mais uma orientação, que é para quando vocês precisam contar histórias sobre uma cliente. Por exemplo, você quer vender um serviço
E para vender esse serviço, você vai fazer o quê? Você vai contar uma história que aconteceu com uma cliente, tá? E aqui a gente tem mais uma ferramenta, que é como essas 4 perguntas, tá? Essa ferramenta, ela ajuda você a contar histórias que vendem, porque aqui a gente está falando de venda, tá? Mas por que eu preciso saber disso? Porque caso contrário, você vai fazer conteúdo e não vai vender, tá? Então, vamos lá. Como contar uma história? Para você contar uma história, você precisa pensar em 4 pontos. Primeiro ponto, quando você conta a história, você nunca começa contando a história falando de você. Você nunca começa contando a história falando de você ou falando daquela cliente que está ali na sua cadeira. Você começa contando uma história de uma terceira pessoa, tá? Então, anota ali, para contar uma história, eu preciso falar de uma terceira pessoa primeiro. Essa terceira pessoa é a pessoa, é uma outra cliente, é uma outra situação, é uma outra coisa que já passou. Não é nem você e nem a cliente que está sentada ali na sua cadeira. Tá? Esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? Você. Agora você vai se incluir na história. Você vai se incluir na história. Qual é o terceiro ponto? Falar daquela pessoa que está na sua cadeira. Tá? Então, primeiro eu falo de uma terceira pessoa, depois eu falo de mim, depois eu falo da minha cliente que está na minha cadeira, e por último eu faço um convite, que é o que eu chamo de chamada para ação, né? Movimentar a cliente para fazer algo. Então, por exemplo, eu quero falar sobre cabelos brancos, certo? Meu objetivo é falar sobre cabelos brancos e atrair clientes que, de fato, têm cabelos brancos para o meu salão de beleza. Lembra lá que eu falei para vocês, tem que ser conteúdo intencional, isso é fundamental, tá? Então, se eu quero falar com pessoas que têm cabelos brancos e eu quero começar falando de uma outra pessoa, como que eu vou contar essa história? Eu vou começar falando para minha cliente que está ali na minha cadeira. Olha, eu tive uma cliente, o nome dela era fulano de tal, e ela sofria muito com cabelos brancos. Ela tinha mechas e começou a ter muito cabelo branco. E a gente não conseguia fazer a mecha e cada vez retocar a raiz dela com mecha e cabelo branco. Ou seja, você está contando uma história de uma terceira pessoa, certo? E depois você vai se incluir na história. Então, quando ela chegou aqui no salão, ela ficou muito chateada. Por quê? Porque ela ficava sempre com uma marca, né? A pessoa que fazia o cabelo dela antes tinha coloração e depois fazia a mecha e não conseguia cobrir aqueles brancos. Ela não ficava feliz com isso quando ela chegou aqui no salão. E aqui eu já peguei várias clientes que passam por essa situação. Ou seja, primeiro eu falei da outra pessoa, agora eu falei de mim, certo? E daí depois eu vou incluir quem na história? Eu vou incluir a cliente. Vou dizer, olha, você está passando pela mesma situação. Olha aqui o cabelo branco que você tem. Olha, você tem as mechas, está dessa forma. E daí você vai explicar para essa cliente. Então, foi exatamente como aconteceu com outra cliente chamada fulana de tal que eu recebi aqui no salão. E sabe o que a gente fez? Para resolver esse problema? Para resolver esse problema, a gente passou a utilizar uma coloração diferente, que só cobre brancos, a gente passou a intercalar mais as mechas, fazer mechas mais espaçadas, enfim, você vai falar o que de fato você fez. E essa seria uma solução ideal para você também. Então, se você quiser também, assim, lá como a minha cliente que chegou aqui, ter mais facilidade para cuidar do cabelo, é isso aqui que a gente tem que fazer hoje no seu cabelo. Então, percebam que eu estou fazendo um conteúdo de vendas utilizando uma história, contando uma história. Por quê? Porque as histórias conectam. Então, sempre que você for utilizar um exemplo de uma cliente, utilize sempre nessa ordem. Primeiro, eu vou falar de uma terceira pessoa, depois eu vou falar de mim, depois eu vou falar da minha cliente que está na cadeira, e por último eu vou fazer o convite. Olha, se você não fizer isso, não adianta, seu cabelo vai continuar manchado. Se você não fizer isso, não adianta, você não vai ter um cabelo bonito com cobertura de brancos e mechas. Ou seja, você está chamando a pessoa para ela executar o serviço dentro do seu salão. Faz sentido ou não faz? Comenta aqui para mim, por favor. Se conseguiram entender como contar uma boa história para gerar uma venda, para gerar um envolvimento. Isso pode ser lá na rede social ou dentro do seu salão também, tá? Bianca, top, elas amam, exatamente. E daí o que acontece, Bianca? Além de falar para a cliente que está no salão, você precisa fazer o quê? Falar para a cliente que está lá na rede social, porque essa situação acontece. Então, como ela acontece internamente dentro do seu salão, na rede social a gente faz o quê? Potencializa o que acontece dentro do salão.
para daí sim a gente vender o nosso serviço, tá? E nunca esquecer que a gente precisa ter essa CTA final, essa chamada para ação, esse convite para a pessoa dar uma continuidade no contato conosco, tá? Isso é muito importante. Ah, Liza, mas eu não quero enviar todas as pessoas, por exemplo, para o meu WhatsApp. O que eu posso fazer? Você pode fazer uma chamada para ação, por exemplo, e direcionar um comentário específico. E daí você chamar aquela pessoa através do comentário que ela fez. Então, por exemplo, você pode fazer um post, no final desse post dizer, olha, você é uma pessoa que está passando por esse tipo de situação? Comenta aqui, estou, e daí eu vou entrar em contato com você para a gente poder fazer um diagnóstico do teu cabelo e entender melhor a sua situação. Porque a venda, gente, ela é trabalhada diariamente na rede social, diariamente. Se vocês hoje não têm pessoas chamando todos os dias lá na rede social, vocês têm um grande problema. Dentro da mentoria, eu ensino muito isso. O nosso direct, o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, ele tem que estar todo dia sinalizado de novas pessoas. Todo dia tem que ter gente chamando. Se não tiver pessoa chamando, é porque ou a sua comunicação não está legal, o seu posicionamento não está alinhado com a pessoa que você quer atender, ou você não tem essa estrutura para produzir conteúdo. Daí faz o quê? Produz muito conteúdo aleatório, que no final das contas, às vezes é um conteúdo legal, bonito, bacana, bem feito, mas não gera venda. E aqui hoje é sobre venda, tá bom? Vamos colocar em prática agora essas duas técnicas com as 4 perguntas para vocês começarem a produzir conteúdo a partir de hoje. Não façam mais conteúdo aleatório, utilizem essas 4 perguntas e utilizar essa narrativa no momento de contar uma história para cliente, tá? Isso é fundamental. Contar uma história e fazer com que a cliente se envolva realmente e ela tenha vontade de comprar aquele serviço lá de vocês. Eu digo cliente boa, é aquela cliente que vai passar o débito ou o crédito lá no cartão no salão de beleza de vocês, tá? Senão não adianta, tá bom? Ok? Sempre ao final aqui dessa mentoria, eu dou oportunidade para quem quiser entrar na minha mentoria Salão de Sucesso. A mentoria de Salão de Sucesso, gente, ela começa agora, no mês de maio. Primeira aula já tem data, dia 15 de maio, tá? Então, vocês que acompanham aqui, né, essa mentoria, essa sessão de mentoria gratuita, para que ela serve? Né? Justamente para que vocês entendam como funciona a nossa dinâmica da mentoria. Né? E dentro da mentoria Salão de Sucesso, a gente aborda todos os pontos para que vocês consigam aumentar o faturamento, ter mais clientes. Essa ferramenta que eu passei aqui no Instagram para vocês é uma delas, né, das que eu ensino lá dentro da mentoria. A gente faz análise de perfil individual, de cada profissional para ajudar, para entender o que precisa melhorar, aonde precisa melhorar também, tá? Eu vou apresentar aqui agora para vocês como funciona. Se vocês entenderem que é o momento de vocês e vocês estão dispostos a dar esse passo além, essa é uma grande oportunidade, tá? A mentoria são 6 encontros ao vivo comigo, mais suporte, ou seja, toda e qualquer dúvida que você tenha durante o processo de mentoria, você vai enviar e eu mesma vou responder no nosso grupo exclusivo via áudio. Então, você vai ter o suporte da mentoria via áudio respondido por mim, tá? E nós temos 3 bônus super especiais também. Os nossos encontros da mentoria, eles são para você tratar posicionamento, você vai aprender como se posicionar para cobrar mais e melhor pelo seu serviço, atrair aquelas clientes que realmente podem pagar pelo seu serviço, não aquelas clientes que vivem pedindo desconto, como você ter uma agenda mais cheia de atendimentos e esses atendimentos de fato te darem lucro todos os meses. A gente trabalha financeiro, precificação de serviço, lucratividade, produtos, ou seja, eu não ensino técnica, eu ensino como você pega a técnica que você já tem e você aprende a ganhar dinheiro dentro do seu salão de beleza. Ferramentas de vendas, dentro da mentoria você vai ter acesso a uma planilha. Essa planilha é de controle financeiro, para você conseguir organizar o financeiro no seu salão de beleza de uma vez por todas, separar as despesas, o que é vida pessoal, o que é vida do salão, deixar isso separado e começar a enxergar lucro em cada procedimento, tá? Tem uma coisa que eu falo que é fundamental, não adianta você fazer um serviço na cliente e você não saber se aquele serviço, primeiro, te deu lucro e segundo, quanto foi o lucro que esse serviço te possibilitou, tá bom? Então, na mentoria, nós temos 6 encontros online, mais suporte e os bônus. Os bônus é uma aula incrível de colorimetria com a técnica da Schwarzkopf, a Fábio Garcia, uma aula de contabilidade para quem tem salão precisa entender. A gente tem um negócio, a gente precisa entender
sobre a contabilidade do nosso negócio, o que é importante, o que a gente precisa estar atento no dia a dia, e você vai ganhar uma planilha de controle financeiro também, tá? Uma condição exclusiva para quem participa dessa sessão aqui de mentoria, para quem quiser entrar hoje na mentoria, garantindo a sua vaga para início agora, dia 15 de maio, é a primeira mentoria, tá? Você adquirindo hoje, o que acontece? Você entra automaticamente no grupo das minhas mentoradas e você já tem material lá para ser preenchido, para ser realizado antes do dia 15, que é o primeiro encontro de mentoria, tá? E hoje você ganha R$500 de desconto no valor da mentoria e mais a participação no workshop MCI. O que é o workshop? O workshop MCI é um workshop onde eu vou ensinar a matriz de conteúdo infinita, que é para você aprender a ter conteúdos infinitos para sua rede social. Você vai sair desse workshop com, no mínimo, 6 meses de conteúdo garantido aí para sua rede social também, tá? O investimento da mentoria, R$1.497 e fica 12 vezes, ele fica por R$997, tá? R$500 de desconto e você ainda pode parcelar em 12 vezes. 12 vezes de R$99,70, tá? Então, assim, gente, é menos que uma coloração de raiz, né? Se você não puder investir menos que uma coloração de raiz, é porque provavelmente você está com muito problema mesmo no seu salão, muito problema financeiro, tá? Então, eu sempre falo que, assim, a mentoria, ela é uma oportunidade de você ganhar dinheiro com aquilo que você já faz hoje, tá? Então, não é sobre serviço, é sobre você estruturar o seu negócio para você começar a ganhar dinheiro, porque normalmente, o que acontece? A gente, como profissional, a gente começa fazendo muito serviço, mas esquece completamente de fazer o quê? De aprender a fazer gestão do nosso negócio. De gerir pessoas. E quando eu falo gerir pessoas, é gerir clientes, é gerir profissionais, é gerir fornecedores, pessoas que estão ao nosso redor. Isso é fundamental, tá? Eu vou disponibilizar o link aqui para vocês agora na sequência, aqui no chat, estou abrindo aqui, vou disponibilizar o link. Se vocês entenderem que é o momento de vocês, se vocês gostaram aqui da nossa sessão de mentoria hoje, né, se clareou para vocês e principalmente tem que ir para ação, tem que colocar em prática, tá? Não adianta você consumir conteúdo e não ir para a prática, você não vai ter resultado. A mentoria, ela faz isso, ela acelera o resultado de vocês. Por quê? Porque é sempre eu junto com vocês, acompanhando, cobrando, direcionando e vocês podendo tirar as dúvidas de vocês, tá? Eu até queria ter trazido hoje aqui para mostrar para vocês a história da Fábia. A Fábia é uma mentorada minha, que ela fez o processo de mentoria e no primeiro mês do salão de beleza dela, ela faturou R$15 mil trabalhando sozinha. Ela sozinha fez R$15 mil no salão de beleza dela, em um mês de mentoria. Ou seja, é possível. Vocês não precisam de um monte de cliente para fazer um bom faturamento no salão de beleza e para ter lucro. Vocês precisam de estratégia. Fazer um passo a passo coerente, tá bom? Dúvidas, perguntas, questionamentos. Vou deixar o chat aqui aberto para vocês tirarem dúvida. E eu já vou disponibilizar o link aqui também da mentoria, tá? Só peço, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida até em relação à forma de entrar na mentoria, não sei como eu posso fazer, eu posso fazer no cartão, posso fazer à vista, como eu faço, como eu me organizo, né? Chama que a gente ajuda, né? Tem a Larissa também que está ali dentro do nosso grupo para dar suporte, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, então, o link, se vocês entenderem que é o momento de vocês, se vocês quiserem fazer parte dessa nova turma, tá? Inicia novamente, tá? Essa turma inicia no dia 15 de maio, tá? Dia 15 de maio a gente tem já agendado a nossa primeira sessão de mentoria. Lembrando que todas as sessões são gravadas, tá? Então, vocês vão ter acesso, mesmo que você realizou a sessão ao vivo, você quiser ver novamente depois, você ainda vai ter acesso depois a essa sessão novamente, tá bom? Eu vou só disponibilizar o link aqui para vocês. Dúvidas, perguntas? Aproveitem que o chat está aberto. E o legal é vocês garantirem esse desconto. É uma oportunidade, né? R$500 de desconto é bastante desconto. Vale super a pena, tá? Então, ó, aqui tá o link. Vou deixar até fixado aqui. Eu vou deixar ficar mais uns minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me chamar aqui, tá bom? Lembrando que o nosso primeiro encontro da Mentoria Salão de Sucesso é no dia 15 de maio, tá? Eu vou deixar disponível mais alguns segundinhos. E sobre o nosso assunto hoje é isso. Obrigada a vocês que estão aqui. Vamos colocar em prática para vocês conseguirem alavancar aí o Instagram de vocês
e usarem ele como uma ferramenta de venda, tá? De venda. Por quê? Porque o Instagram ele permite com que vocês aumentem e muito o faturamento de vocês. Só tem que utilizar a estratégia correta. Sem estratégia, não adianta, não funciona. Tá bom? O link está aqui fixadinho na tela. Quem achar que é o seu momento, eu vou ficar bem feliz de ter vocês como minhas mentoradas, tá bom? A gente encerra hoje aqui, então. Boa noite, né? 9 horas da noite, 1h30 aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado desse momento e, principalmente, que ajude aí o salão de beleza de vocês, tá? Eu quero só fazer um último convite para vocês aqui. Eu tô com uma ação lá no meu Instagram para a gente ajudar as pessoas lá do Rio Grande do Sul. Não sei se aqui alguém é do Rio Grande do Sul que está me assistindo, mas a situação está muito complicada, né? Muito complicada mesmo. Então, a gente está fazendo uma ação. Hoje mesmo já vai aí alimentos, roupas que foram arrecadados para a gente poder ajudar o pessoal do Sul, tá? Então, se vocês estiverem interessadas em participar, dá uma olhadinha lá nos meus stories, dá uma olhadinha lá no meu feed. Tem post falando sobre isso. Porque se a gente se unir, né, o pouco de cada um pode ser o muito para pessoas que realmente estão precisando, tá? Então, a gente está se unindo para fazer uma corrente do bem. Então, se vocês quiserem participar, acessa lá no meu Instagram para poder entender como funciona essa ação e poder participar também, tá bom? Um super beijo, boa noite e até a nossa próxima sessão de mentoria.